Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu estou inspirado no Creus e estou de touquinha por causa do frio. E quero convidar você para a gente dar sequência na nossa série no livro de Neemias. Hoje nós vamos para o capítulo 2, é a segunda aula. E caso você não tenha assistido a aula da semana passada, é só você procurar na playlist dos adolescentes no YouTube, você vai ter a aula da semana passada, tá bom? E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, quem sabe ver uma riqueza de detalhes maior, nos cultos de quarta-feira também nós temos aprendido sobre o livro de Neemias. Então você tem bastante aí coisa no seu cardápio para aprender sobre Neemias. Eu já pedi para você ler o capítulo 2 de antemão, para você interagir melhor com o texto. E também já te passei o material, os slides da aula de hoje, para você acompanhar enquanto assiste a aula. Tá bom? Antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu queria relembrar com você alguma coisa do capítulo 1. E eu separei 3 tópicos aí para você lembrar melhor do que aconteceu. Primeiro, quem é Neemias e quando tudo aconteceu. No capítulo 1 a gente descobre quem é esse homem, em que contexto ele se encontra ali no Império Persa, com o rei Artaxerxes. Descobre que ele é copeiro do rei e que ele recebe uma notícia triste. A notícia de que os muros de Jerusalém estão destruídos, as portas de Judá queimadas, e o povo daquela cidade vive à mercê da sua própria sorte, sem proteção, provavelmente em pobreza. E Neemias então se coloca de joelhos, né? Eu não sei se ele ficou de joelhos de verdade, eu coloquei isso aqui mais como uma expressão de quem se pôs a orar. E a gente sabe que ele faz uma oração bastante bonita no capítulo 1, mostrando 5 posturas dele, algumas posturas que ele precisava ter em relação à vida, em relação a Deus, em relação àquela circunstância ruim que ele tinha recebido como notícia. Certo? Então aí você deu uma relembrada no capítulo 1, a gente parte então para o capítulo 2. À medida que a gente avançar então na aula, eu vou lendo alguns versículos e você acompanha aí comigo, beleza? Vamos para Neemias capítulo 2, versículo 1, que diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. A primeira coisa que eu anotei para você aí é esse mês de Nissan. No capítulo 1 a gente viu que ele recebe a notícia no mês de Quisleu, que, comparando com o nosso calendário, está ali entre novembro e dezembro. O mês de Nissan, comparando com o nosso calendário, é março ou abril. Então se passam aí 4 meses desde que ele recebe aquela notícia. E Neemias passa esse tempo orando e jejuando, clamando ao Deus dos céus, que é um dos versículos, se eu não estiver enganado, versículo 5 do capítulo 1. E apesar da angústia que consumia ele por causa da notícia ruim que ele recebeu, ele conseguiu trabalhar sem demonstrar em nenhum momento a tristeza do seu coração. A tristeza evidencia, né, o estado interior da pessoa. É muito interessante isso. E por que é importante saber que ele nunca ficou triste na presença do rei? Porque ficar triste na presença de um rei é como você sentenciar a sua própria morte. É como você dizer assim: eu estou pronto para ir para a cadeia. Porque era muito interessante que esses monarcas, eles gostavam de ter pessoas que fossem inteligentes, pessoas que fossem bonitas e pessoas que aparentassem estar sempre felizes. Porque isso motivava o reinado deles, motivava a ideia de que tudo ia bem no reino deles. Então era importante para Neemias nunca parecer triste, mas nesse dia, por algum motivo, ele não conseguiu internalizar a notícia que ele tinha recebido. Nesse dia ele colocou para fora. E o versículo 2 fala assim: O rei me perguntou: por que está com um rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Lembrando que eu estou usando a nova versão transformadora, que é uma versão que a Gabi gosta e que eu aprendi a gostar também.
Bom, o rei faz uma pergunta para Neemias. Alguns dizem que ele dá uma zoada em Neemias, falando: será que você está com o coração partido? Será que você perdeu a namorada? Mas a gente não sabe direito o que ele queria dizer com isso. Mas a gente sabe que Neemias era uma pessoa de muita confiança para o rei. Caso contrário, o rei, se tivesse de mau humor, teria mandado ele para a cadeia. E você percebe que Neemias fica com medo de quando o rei faz essa pergunta. E é muito interessante que esse medo não paralisa ele a ponto de ele não saber o que fazer. Porque qualquer postura assim demandaria desconfiança para o rei. É como se Neemias estivesse fazendo algo errado e por isso que ele está triste. Se ele não sabe responder imediatamente o motivo da tristeza dele, é mais uma chance dele ir para a cadeia, mais uma chance dele ser morto. Então, vê bem, ele fica com medo. Mas no versículo 3 a gente percebe que Neemias toma a atitude que resolve todo o problema. Versículo 3: mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? Neemias faz uma coisa que, se você assiste o Chaves, você sabe que é considerado um negócio meio de gente burra, né? Você responder uma pergunta com outra pergunta. Mas Neemias sabia que era possível que qualquer fala dele fosse interpretada como alguém que estava tentando desenvolver um tipo de política, desenvolver um tipo de ganho para si mesmo. Então ele usa uma tática de conversar com o rei, instigando a sua curiosidade. Ele fala: rei, como é que eu não poderia estar triste? Por que você acha que eu não deveria me entristecer? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Você percebe? Ele não fala de Jerusalém, ele não faz menção direta do que está acontecendo. Ele só conversa com o rei de um jeito que o rei não desconfie dele, nem zombe da sua situação. Porque talvez o rei não se importe com os muros de Jerusalém. Talvez o rei não queira saber nada sobre Israel. Mas o rei tem muito respeito com os mortos. Aquela coisa de você não brincar com o luto de alguém, sabe? Então o rei, ainda instigado pelo jeito de Neemias falar, diz no versículo 4: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. E aí a gente percebe que Neemias, de novo, não pode balançar na sua resposta. Não pode, assim, ter um momentinho de silêncio, porque o rei poderia pensar mal de Neemias. Ele tá com a cara triste, tá gaguejando nas respostas. Quem sabe esse homem não tá me traindo, não tá colocando veneno no meu vinho. É tanta possibilidade ruim que Neemias não tem tempo de pensar. Mas ele faz algo que ele não deixa de fazer nunca. Você vai ver no livro inteiro de Neemias que ele ora orações instantâneas assim, sempre que ele pode. E nesse caso acontece de novo. É como se ele não pudesse nem fechar o olho para orar alguns segundinhos, ou então gastar mais tempo ali falando com o Senhor, ou pedir licença para fazer alguma coisa. Não, ele tem que responder naquela hora. Mas ainda assim, ele consegue falar com o Senhor e responder sem ter dificuldades. Olha lá o versículo, finalzinho do versículo 4. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. E aí Neemias recebe uma oportunidade de expor o seu caso para o rei. Lembra que eu disse que nesse dia ele talvez não tenha aguentado, e a gente não sabe direito qual é o motivo? Talvez depois de orar por 4 meses, Neemias decidiu que nesse dia ele, com
talvez paz no coração, talvez com entendimento de que estava na hora, ele pensa, vou falar para o rei o que está acontecendo. Eu vou expor o meu caso. Eu vou tentar resolver um problema. Talvez por isso, nesse dia, ele deixou que a tristeza que está no coração aparecesse no rosto. Porque ele pode ter pensado que nesse dia ele viu uma boa oportunidade para expor o seu caso para o rei. Então ele continua no versículo 5. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Bom, Neemias então, de certo modo, começa apresentando o seu projeto. Percebe que Neemias parece ter aproveitado muito bem os 4 meses que ele teve para orar. Ele, sem espaço de tempo para pensar, para formular um projeto, para preparar um cartaz, para convencer mais pessoas, ele apresenta o que ele deseja para o rei. Ele parece ter pensado em tudo para quando chegasse a hora certa, para quando chegasse a oportunidade, tudo ficará às claras e ele ganhar a simpatia do rei. Neemias tinha consciência de que Deus estava com ele. E porque ele buscava entender a vontade de Deus, ele entendeu que aquela era a boa hora. E o texto continua. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu o meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje com segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Bom, o versículo 5, versículo 6, vai falar uma coisa que é bastante interessante. Não era comum que a esposa jantasse na presença do rei, não é como a gente vê nos filmes, que era uma grande mesona com todo mundo comendo junto. É mais provável que o rei comesse num aposento e a rainha comesse em outro. Mas nesse dia parece que estava acontecendo alguma ocasião diferente, a gente não sabe o que aconteceu, mas a rainha estava com o rei. Era uma coisa que não acontecia sempre. E talvez, como acontece lá com o governador que diz que lava as suas mãos, né? Talvez ele tenha recebido uma influência da esposa. Ajuda esse homem. Ele está sempre por aqui, sempre pronto para servir. Ele parece querer fazer o bem para o povo dele. A gente não sabe, é uma suposição. Mas, bom, como eu disse, ele apresenta o projeto dele. Com a esposa ali do lado, quem sabe, ajudando Neemias, né, dando uma força para Neemias. Ele apresenta o objetivo, o prazo. Ele faz uma análise de risco. Ele faz uma análise de custo. Coloquei para você no quadro, no seu slide, que o objetivo de Neemias era reconstruir a cidade. O prazo, ele responde ao rei quanto tempo ele ficaria ausente. A gente não sabe o que exatamente ele disse ao rei. O livro dele cobre aí um espaço de 12 anos, 12, 13 anos. Parece que ele volta em algum momento lá perto do capítulo 12, 11, para prestar relatório ao rei. Mas não é certo que ele tenha falado, vou ficar uns 12 anos fora. A gente não sabe dizer quanto tempo ele disse que ficaria fora, mas ele fala isso para o rei. Ele também faz uma análise de risco, ele pede proteção. No versículo 8 ele fala que ele gostaria de ter gente por perto e cartas para que as pessoas não perseguissem ele ou não fizessem mal a ele enquanto ele vai até Jerusalém, enquanto ele governa o seu povo ali para reconstruir a cidade.
E no versículo 8 também ele diz que ele precisa de material, que é uma análise de custo. Neemias não tinha dinheiro, o povo de Israel muito menos. Então ele sabia que ele precisaria de material, precisaria de dinheiro para reconstruir tudo. E o versículo 8 termina então de um jeito muito bonito, dizendo que o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias. Depois de apresentar o projeto, depois de ouvir um sim do imperador, Neemias diz que ele recebe tudo que ele planejou, mas porque Deus estava com ele. Agora do versículo 9 ao versículo 11, a gente vai perceber que Neemias então viaja aparentemente de um jeito imediato para a cidade dos seus antepassados. E a gente vai olhar isso no versículo 9 a 11. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite. Bom, Neemias então tem uma viagem até Israel. É uma viagem de aproximadamente 2-3 meses. E ele passa então 3 dias apenas descansando, né, necessário depois de uma viagem tão longa. Mas enquanto ele está na viagem, ele distribui aquelas cartas que ele pediu para o governador. Era como se ele pedisse essas cartas para que as pessoas com quem ele encontrasse no caminho soubessem que Neemias era alguém importante para o maior imperador para aquela época. E seria um insulto fazer mal, causar mal para Neemias. Seria como um ataque direto ao rei se Neemias sofresse algum tipo de mal. Então Neemias estava preparado. Parece que ele investigou bem tudo que ele precisaria ter feito. Como eu disse, ele aproveitou muito bem os 4 meses orando. Bom, e agora aí no versículo 10 a gente descobre que Neemias vai ter opositores. A princípio aqui são 2, mas ainda aparece mais um nesse mesmo capítulo, que é Gesem. Então a gente tem Sambalate, Tobias e Gesem, que são 3 homens aí que têm algum tipo de influência e poder em Israel. Sambalate parecia ser o imperador da Samaria, Tobias, o líder do exército de Sambalate, e Gesem parece ser algum árabe que também que era governador de algum lugar nas proximidades. Então, como de costume, sempre tem gente que não quer ver o povo de Deus prosperar e se opõe ao trabalho que Deus tem para fazer. Com Neemias também não seria diferente. Bom, mas nós chegamos então na continuação do versículo 11 até o versículo 16. Neemias faz uma investigação e faz um levantamento de toda a situação que estavam os muros. Eu não vou ler esse trecho aqui, tá bom? Porque ele vai exigir de mim algo que eu não vou conseguir fazer muito bem, que é explicar a localização geográfica do que Neemias fez dentro da cidade. Eu não sou o cara dos mapas. Então, torce para quando a gente voltar, o Rafa tá com os mapas da cidade de Jerusalém na cabeça, e você pode perguntar para ele, que eu tenho certeza que ele vai responder muito melhor que eu. Mas o que acontece é que Neemias não conta para ninguém qual era o plano dele, desde a saída lá do Império Persa até Israel. Ele não conta nada para ninguém. Ele simplesmente está com as cartas para se proteger dos inimigos, está com as cartas para conseguir material. Ele está com uma proteção de homens que o imperador mandou que ele levasse. Ele chega, as pessoas acham estranho que uma comitiva chegue num lugar todo destruído, não entendem direito
o que ele está fazendo ali, mas percebem que ele quer o bem daquele povo. Então Neemias, escondidinho, sai de noite, dá uma olhada em umas partes sul dos muros ali de Jerusalém e percebe que era exatamente como o irmão dele tinha dito. Tudo estava destruído. Tudo estava em ruínas. E ele percebeu então que ele precisava investir bastante tempo e bastante esforço para que tudo fosse restaurado, tudo fosse refeito como era no passado, para demonstrar a glória do Senhor daquele povo. Bom, então do versículo 17 ao versículo 20 a gente vê Neemias chamando o povo para trabalhar. A gente vê Neemias como um bom líder instigando o povo a buscar o serviço de Deus. Vamos lá no versículo 17? Mas então eu disse, isso depois de ele olhar todos os muros, ser procurado pelas pessoas que ele tinha levado, ele chega e diz para aquelas pessoas que eram oficiais, gente da nobreza: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Neemias então faz um apelo para aquele povo. Como eu disse, um bom líder faz esse tipo de coisa. Um bom líder, ele não obriga as pessoas a fazerem o que ele quer, mas ele ensina ou ele mostra a situação daquilo que ele quer que seja movido, para que as pessoas se importem e entendam que aquela causa é delas também. Então Neemias não obriga ninguém a fazer nada, mas Neemias coloca na cabeça daquelas pessoas que eles são importantes, precisam participar, porque é importante que os muros estejam reconstruídos e que aquilo é um desejo também que está no coração deles. Talvez escondido, talvez perdido por causa dos opositores do passado, mas naquele momento era algo importante para ser feito. Aquilo era o empenho que eles deveriam ter na sua vida. Bom, mas o texto continua, versículo 19. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Bom, Neemias não só faz um apelo para aqueles nobres, as pessoas que estavam por perto, que ele confiava, mas Neemias ele mostra que, apesar da disposição dos seus opositores de barrarem a obra mais uma vez, a mão de Deus estava com ele. Ele conta então a história da conversa que ele teve com o rei. E olha, era um absurdo um rei que não tinha nada a ver com aquele povo ver Neemias triste, dá as cartas para ele se proteger contra os outros governadores, dá escolta do exército, dá uma carta para ele conseguir material. Isso tudo era muito absurdo, era Deus por trás daquela ação do rei. E Neemias também não se intimida com os seus opositores, com gente zombando dele, com gente falando que ele não conseguiria fazer nada. Neemias fala que o Deus dos céus daria êxito a eles e aqueles homens que reconstruiriam um muro. Neemias podia ter ficado argumentando um tempão, Neemias podia ter tagarelado um monte para tentar convencer aqueles homens, mas não é o que ele faz. Ele fala assim: ó, Deus está com a gente. É muito cedo para desistir. E
E claro, obviamente, Neemias não convida aqueles homens para participarem da obra, né? Seria estupidez trazer gente que só quer ganho para si, que não tem nada a ver com aquela história, participar da obra. Seria como a Ageu, quando foi reconstruir o templo, chamasse os samaritanos para participar da reconstrução. Os samaritanos queriam colocar outros deuses no meio do templo. Então seria burrice, era perda de tempo, com certeza estaria alguma discórdia. Mas não chamá-los também trouxe. Então do capítulo 4 até o capítulo 7, se eu não estiver enganado, a gente vai ver esse desenvolvimento mais particular da história da reconstrução. Tá bom? Então a gente encerra aqui o capítulo 2. Vamos só terminar vendo algumas coisas que a gente pode refletir e praticar. Tá bom? Último slide da aula de hoje diz assim: primeiro ponto, procurar compreender a vontade do Senhor. Se você tiver aí com a sua Bíblia, imagina que esteja, vai lá para Efésios 5. Vamos ler o versículo 17 e versículo 18. Portanto, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito do Senhor. Bom, a ordem que está em Efésios diz respeito a nós procurarmos desfrutar, ou a que a nossa vida deve ser para desfrutar as coisas reveladas. E por que eu estou falando disso? Porque esse negócio de vontade de Deus é muito subjetivo, a gente não entende direito, a gente tem que ouvir uma voz, a gente tem que ver um brilho, a gente tem que sentir no coração. E imagina para Neemias ter aquela postura de conversar com o rei, sim, de deixar sua tristeza ser vista pelos outros, de se importar, como a gente viu lá no capítulo 1. Isso tudo demanda uma sensibilidade da parte de Neemias, de alguém que entende bem a vontade de Deus. Uma vez eu conversei com alguém que falou assim: Amadeu, não ia ser muito melhor que Deus, quando quisesse falar com a gente, deixasse um bilhetinho para deixar bem claro o que a gente precisa fazer? Eu falei, mas ele deixou. A Bíblia é um belo de um bilhetão para você saber o que fazer. E olha, ser cheio do Espírito Santo, como diz Efésios 5, é ser cheio do profundo conhecimento da palavra do Senhor, que nos traz sabedoria. Que é diferente de ser insensato, como aqueles que se embriagam com o vinho. Então a vontade de Deus não é um negócio que você sente, um calorzinho, como quem se embriaga com vinho. É conhecer bem a palavra de Deus. É estar em conexão com o bilhetão que Deus deixou. Neemias conhecia bem o seu Senhor. Segundo ponto que eu coloquei para você. Minha apostila fechou aqui, deixa eu correr para lá. Volta. Planos não são nada, mas planejar é tudo. Nessa frase eu ouvi do meu antigo pastor lá em Cotia, pastor Hernando. Ele falou isso uma vez, eu achei sensacional. Lucas 14 fala, Jesus está ali num sábado conversando com algumas pessoas que perguntam se é justo trabalhar no sábado. Depois eles participam de uma festa e Jesus depois fala sobre como é ser um bom discípulo. E esse trecho de Lucas 14, 27 a 30 fala que o discípulo que não carrega a cruz não é discípulo. E por que eu estou falando disso em relação aos planos? É que Jesus continua falando. Você não vai construir uma casa sem ter os materiais necessários. Porque vão zombar de você. É o besta lá que tentou construir uma casa e o negócio só deu para fazer uma parede. Planos não são nada. Não tenha dúvida de que Deus pode mexer e mudar tudo que você tem como plano para a sua vida. Mas planejar faz parte daquilo que é importante para você colocar como
situação definida, pronta escolha para os seus próximos passos. Mas eu também coloquei o texto de Tiago 4, que fala sobre aqueles que fazem bons planos, mas não colocam Deus no meio. Ah, nós vamos para tal cidade para ter lucro, mas aí Tiago fala assim, vocês são como fumaça, que adianta fazer plano se você não fala, se Deus quiser que nossos planos deem certo. Não adianta fazer plano se Deus não está no meio. Neemias passa 4 meses fazendo planos. Mas não só planos vazios. Todos os planos, Deus está presente. E é isso que faz toda a diferença. É isso que faz dele um bom discípulo do seu Senhor. Ele não faz um bom plano e deixa Deus de lado. Ele faz um bom plano onde Deus é aquele que vai ser mais agradado, é aquele que vai ficar mais feliz com o plano bem feito. E por último, dedicação e determinação na obra do Senhor. O livro de Neemias é um livro de trabalho, é um livro de serviço. Tanto que a palavra mais usada nesse livro é a palavra trabalhar, construir, refazer. Palavras assim, variações dela aparecem pelo menos 25 vezes no capítulo que tem 13, no livro que tem 13 capítulos. É muita coisa. A ênfase desse livro é trabalho. A ênfase desse livro é disposição no serviço. E eu gostaria que depois de que a gente terminasse esse livro inteiro, você fosse alguém que entendesse como é ser líder, como é seguir liderança, como é estar disposto e disponível para colocar a mão na massa. Eu imagino que você não seja muito bom como pedreiro para reconstruir muro de verdade. Mas não tenho dúvida de que Deus capacita você para ser um bom servo naquilo que Ele almeja que você seja e sirva. Se dedique e esteja determinado a estar presente na obra do Senhor. Por hoje é só. Deus abençoe. Até semana que vem.